Antes do vídeo começar, lembre-se de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar as notificações. E confira também o primeiro link da descrição, porque sempre deixamos um presente gratuito para te ajudar na sua evolução pessoal de alguma maneira. Bom, conclusão, cara, ali era um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio e eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião, mas eu só vendia o curso. E eu trabalhava ali no aeroporto Santos Dumont, do telefone público, aquele orelhão que a gente chamava na época. E dali a gente começou esse ponto. Só que aconteceu o seguinte... Desculpa, você vendia do orelhão, é isso? É, do telefone público. É porque naquela época, não sei se tu lembra, cara. Quantos Que ano? tem? Eu tenho 45, vou fazer agora. Eu tenho 4 anos mais que você. Então, eu tô falando de uma época... Você pegou a época que uma linha telefônica custava $3.500, né? Era um bem que você declarava no imposto de renda. né? Exatamente. Então, as empresas não tinham telefone, cara. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você não tinha 10 linhas telefônicas, um para cada vendedor. Vendedor ia para telefone público. Então eu trabalhava do orelhão de telefone público, de ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande avanço. A ficha telefônica você carregava no bolso, pesava no bolso. Sem contar que alguns orelhões a ficha entrava e não dava nada. Não dava nada. Você perdia a ficha. Você perdia a ficha. Daí vem aquela expressão, caiu a ficha. Caiu tudo de a velho, ficha, né? é isso. E aí o que acontece? Caralho, me deu umas lembranças muito loucas. Eu me lembrei de coisas muito loucas que, por exemplo, a gente ia pra praia. E aí não tinha, tinha filas nos orelhões. Filas nos orelhões, exatamente. Das pessoas esperando, falar. Aí o cara botava mais uma ficha, você ficava, meu Deus, não acaba nunca. Aí... Agora você imagina você passar o dia inteiro trabalhando num telefone público com gente querendo ligar na fila. Não é? O meu macete era o seguinte, eu pegava uma pilha de ficha, botava um monte de pilha em cima, quando o cara chegava, via minhas pilhas de ficha, já vazava. Já procurava o telefone. Ok. Bom, aí eu trabalhei ali, nos 3 primeiros meses, já fui super bem. Vendi pra caramba, tive boa performance de venda, fui promovido. Então, quando chegou o dia de iniciar minha faculdade, eu pensei, cara, já estou ganhando mais do que quando eu me formar. E aí eu tranquei minha faculdade. E eu queria casar com a Luciana, estava apaixonado. Quanto tempo isso era depois do relógio pro sorvete? 1 ano. 1 ano? Mas já queria casar nesse? Não, queria casar no dia seguinte que eu conheci ela. Cara. Coisa, hein, Fiquei cara? apaixonado, cara. Minha primeira namorada, cara. Fiquei apaixonado por ela. Falei, quero casar com esse anjinho aqui pro resto da minha vida. É isso mesmo. Então você... E detalhe, ela não, muito provavelmente ela não vai assistir essa entrevista. Alguém vai mandar para ela. Alguém vai mandar para ela. Pronto. Minuto 14, vai dizer... Que coisa louca, então, que você conhece a mulher e quer casar com ela. E ela, olha só... ela é a tua catalisadora, ela que te empurrou para ganhar dinheiro. Isso é um ponto interessante de se dizer, que o ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão. Eu descobri outras paixões na minha vida depois disso. Como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou para a próxima. Mas por exemplo, assim, você tem paixão para empreender. Isso. Você tem necessariamente paixão pelos negócios em que você está empreendendo ou pelo fato de empreender? Te digo o seguinte... Eu entendi perfeitamente. Você entendeu? Por exemplo, ficha de telefone, sei lá, madeira, meu negócio, ou sei lá, pôster de fotos. Eu não gosto de foto. Você precisa gostar do objeto do teu empreendimento? Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você pegar, isso é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso
ajuda a fechar a conta. Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol dos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Na Flórida isso, né? Foi Orlando, Foi né? Orlando. Do contrário, tu não consegue. Porque tem injeção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. Você teve... Me diz uma grande puxada de tapete que você levou. Não precisa me dizer quem é a pessoa. Não, eu não tive grandes puxadas. Não, porque o que acontece? Como eu tive 4 anos de experiência profissional, quando tu monta a tua própria empresa, tu tá menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários em que a gente foi lá e resolveu. Mas isso acontece. Hoje, com a internet, você está suscetível a um cancelamento, às vezes injusto. Sim. Não é aquela coisa que acontece... eu sei que você está falando. Pois é. Então, é o que é. Claro. É o que é. Então, essas puxadas de tapete acontecem na vida. Você, mesmo naquele momento, você se imaginava, no momento começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca para você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. Coisa louca. Era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? Cara... 2 horas tensas. 2 horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga, você tinha... cara, você tinha... Era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. Aí chamava de viagem. Por 2 horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Então, assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a 2 horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para a minha primeira reunião. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele trabalhava em Botafogo. Ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo. No Botafogo entrava no metrô, 5 minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava, bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ele qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado, imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã, 30 graus às 6 horas da manhã, 35 graus às 7h40 da manhã. Você já ali suado, com um malandro suado do teu lado, e aí você olhando para o relógio, indo correndo, para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado, aí virava para o lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que estava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa, uma única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plec, fazia um... Plec, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. E eu queria casar. Queria ser independente.
E aí a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, então você tinha um plano de metas. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui. Entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus. Não tinha celular, cara. Não tinha assim, oi amor, tudo bem? Como tá você? Não existia isso. Então era cartinha. Garrancho ali com o ônibus balançando, escrevendo cartinha pra Luciana dentro do ônibus. Você entendeu, cara? E aí o que acontece? 2 anos depois eu me casei com ela. Sovaco aqui. Isso. E cartinha ali. Cartinha ali. Cartinha ali.